Marcos 1, a partir do versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu não me lembro exatamente o que a minha avó queria que eu comprasse no mercado. Eu só me recordo que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, quando ela me chamou e perguntou: João, tu não quer ir no mercadinho para mim? E eu respondi para ela que não, eu não queria ir. Eu não queria ir no mercadinho para ela. Eu logo percebi que a minha resposta deixou ela ofendida. Eu só não entendi a razão pela qual ela ficou ofendida com a minha resposta. Com a maturidade de uma criança com menos de 10 anos, eu entendi a pergunta dela não como uma ordem. Eu entendi a pergunta dela como uma espécie de convite. Eu não compreendi que ao se expressar daquela forma, João, tu não quer ir no mercadinho para mim? Eu não entendi que a minha avó, com isso, estava me ordenando. Eu pensei que ela simplesmente estava dizendo: olha, tu quer ir no mercado? Ela não estava, eu não entendi como se ela estivesse perguntando se de fato eu queria. Ou melhor, eu entendi que ela estivesse perguntando se de fato eu queria. Eu não entendi que ela estivesse me ordenando. Porque, com menos de 10 anos de idade, eu sabia que uma ordem, um comando, um mandamento deve ser obedecido. E se eu não obedecesse a ordem, o comando, o mandamento, eu seria punido de alguma forma. Né? Eu seria castigado, seria disciplinado e assim por diante. Eu tinha noção disso. Mas um convite, por outro lado, eu já tinha noção que um convite poderia ser rejeitado, poderia ser recusado sem quaisquer penalidades. Como as palavras da minha avó soaram aos meus ouvidos, não como um mandamento, mas como um mero convite, e como de fato eu não estava com vontade de ir no mercadinho, eu fui sincero na minha resposta. Eu disse: não, não quero ir. Na época eu não considerei que com essa minha resposta eu estava desobedecendo e desonrando a minha avó. E a razão, porque eu não entendi dessa forma, é porque eu não entendi as palavras dela como ordem, apenas como mero convite. Já o Deus triuno, na sua palavra, mediante homens inspirados pelo Espírito Santo, se expressa de modo a impedir quaisquer mal-entendidos e ambiguidades. A Escritura é bem clara ao distinguir os mandamentos, que devem ser obedecidos sob pena de punição caso sejam desacatados. A Escritura é bem clara ao distinguir, então, entre os mandamentos do convite a comportamentos que, sendo desejáveis, não são obrigatórios. E para exemplificar isso, eu quero que vocês considerem o mandamento que proíbe o adultério e a questão do divórcio e segundo casamento. Deus, na sua palavra, permite o divórcio e o consequente novo casamento em apenas 2 circunstâncias.
A primeira circunstância é o adultério. Eu posso mostrar isso para vocês, nós estamos em Marcos 1, né? Nós podemos voltar algumas páginas até Mateus 19. Mateus 19, a partir do versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, chegaram a Jesus os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, a palavra original aqui no grego é porneia, não sendo por motivo de impureza sexual, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Deus, na sua palavra, permite o divórcio e o consequente novo casamento em apenas duas circunstâncias. O primeiro é o adultério. E o segundo, a segunda circunstância em que Deus permite o divórcio e o novo casamento é o abandono do lar por parte do cônjuge incrédulo, no caso de casamento misto entre cristão e descrente, conforme Paulo fala ou escreve em 1 Coríntios 7, versículos 10 a 16. Vocês não precisam ir lá, porque eu não quero perder muito tempo com isso por causa do relógio, né? O relógio sempre é o nosso inimigo. Então, apenas duas circunstâncias em que Deus permite o divórcio e o novo casamento. Oi? A passagem que nós estamos, nós começamos em Marcos 1 e agora nós estamos em Mateus 19. Tá? Duas circunstâncias em que Deus permite o divórcio e o consequente novo casamento: adultério e o abandono do lar por parte do cônjuge incrédulo, no caso de casamento misto entre cristão e descrente. E eu quero que vocês percebam que esse casamento misto entre crente e não cristão não ocorreu porque o cristão desobedeceu a Deus e casou com o incrédulo. Não. O casamento misto entre cristão e incrédulo, lá em 1 Coríntios 7, ocorreu ou foi o resultado daquela circunstância que é muito comum. Nós temos um casal, um homem e uma mulher casados, e eles são incrédulos. E eles ouvem a pregação do Evangelho, mas apenas um deles obedece o mandamento do arrependimento e da fé em Jesus. O outro não. É isso que ocasionou o casamento misto entre cristão e incrédulo lá em 1 Coríntios 7. Não foi porque o cristão desobedeceu a Deus e foi casado com um incrédulo. Mas é necessário nós voltarmos à questão aqui. Deus somente permite o divórcio e um consequente novo casamento em caso de adultério e abandono do lar por parte do cônjuge incrédulo. No entanto, eu quero que vocês percebam a terminologia bíblica aqui. Deus permite o divórcio. Deus não ordena o divórcio. Os fariseus, aqui em Mateus 19, eles transformaram a permissão de Deus em mandamento, em comando. Quando de fato eles estão citando aqui Deuteronômio 24, eu vou ler para vocês. Em Deuteronômio 24, Deus, através de Moisés, fala de permissão. Eu vou ler para vocês aqui Deuteronômio 24. Olha só, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela,
E se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora? E se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Perceba como sempre né? Se um homem se casar, e daí se ele encontrar algo indecente nela, e se ele, por ter encontrado algo indecente nela, se ele escrever para ela uma carta de divórcio, e se ele a mandar embora, quer dizer, Deus não está ordenando que o homem, ao encontrar algo indecente na sua mulher, a mande embora. Deus não está dizendo, olha, se tu encontrar algo indecente na tua mulher, te divorcia dela, manda ele embora. Não. Deus está permitindo. Se ocorrer. Sim. Sim, é isso. Só que os fariseus, olha só, os fariseus, eles transformaram a permissão de Deus em divórcio, a permissão que Deus faz para o divórcio em caso de adultério, os fariseus transformaram em ordem. Olha só, de novo, Mateus 19, a partir do versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque essa era a discussão nos dias de Jesus. Né? A discussão nos dias de Jesus é o que significa essa coisa indecente que o homem encontra na mulher e, por causa dela, ele tem a possibilidade de divorciá-la, de divorciar-se dela. O que significa essa coisa indecente? Tinha uma escola de pensamento que dizia era qualquer coisa que o marido não gostasse. Se ele não gostasse da forma como ela faz o arroz, por exemplo, né, ele poderia dizer, olha, mulher, eu não gosto da forma como tu cozinha o arroz. Não era assim que a minha mamãe cozinhava. Então eu vou te mandar embora, eu não quero mais ficar casado contigo, porque eu não gosto da forma como tu cozinha o arroz. Qualquer motivo. Já outra escola de pensamento dizia o seguinte, não, essa coisa indecente se refere a relações sexuais ilícitas, se refere à imoralidade sexual, se refere ao adultério. E Jesus concorda com essa segunda escola de pensamento. Né? Então, mas aqui a discussão é exatamente essa. Então chegaram eles, os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E a resposta de Jesus é, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, aqui olha só, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles transformaram a permissão de Deus em mandamento. Moisés não ordenou que o homem se divorciasse. Moisés permitiu. Se o homem encontrar algo indecente à sua mulher, e se ele escrever para ela uma carta de divórcio e a mandar embora, é permissão. Deus não está dizendo, escreva uma carta de divórcio e mande ela embora. Deus está permitindo. Mas eles transformaram a permissão em ordem. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus corrige os fariseus. Versículo 8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu. Jesus diz, não, vocês estão enganados. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, no caso adultério, e casar com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada também comete adultério. Então Deus
permite o divórcio. Deus não ordena o divórcio. Através do profeta Malaquias, em Malaquias 2,16, vocês não precisam abrir lá, vocês podem verificar isso em casa. Através do profeta Malaquias, em Malaquias 2,16, Deus afirma odiar o divórcio. O Senhor, o Deus de Israel, odeia o repúdio, odeia o divórcio. Por odiar o divórcio, Deus deseja que o casal se reconcilie, mesmo em caso de adultério. Por odiar o divórcio, Deus deseja que o casal se reconcilie, mesmo em caso de adultério. Mas Deus conhece a fragilidade humana e Deus sabe que a deslealdade, que a infidelidade conjugal é, para certas pessoas, difícil demais de ser superada. Deus sabe disso. E é por isso, então, que sendo misericordioso para com a pessoa que sofreu a traição, em vez de ordenar aquilo que ele deseja, que é a reconciliação do casal, Deus permite o divórcio. Deus deseja a reconciliação, mas Deus sabe que para muitas pessoas vai ser difícil superar a traição. Então, mesmo desejando a reconciliação, Deus permite o divórcio. Deus poderia ter passado por cima disso, né? Deus poderia ter raciocinado da seguinte forma: eu não estou nem aí se é difícil para vocês superarem a traição. Eu ordeno que vocês se reconciliem. Deus poderia ter agido assim. Mas ele não agiu assim. Deus deseja a reconciliação porque ele odeia o divórcio. Mas Deus sabe, ao mesmo tempo, que para muitas pessoas será extremamente difícil superar a traição. Perceba que eu não estou dizendo perdoar a traição. Eu estou dizendo superar a traição. Porque existe diferença entre superar e perdoar. Daqui a pouco eu vou tratar desse assunto. Mesmo desejando a reconciliação do casal por odiar o divórcio, Deus sabe que para muitas pessoas é difícil, ou será difícil, superar a traição. Por isso, ele permite o divórcio, demonstrando assim misericórdia para com a pessoa que foi traída. Então, olha só. Mesmo desejando a reconciliação do casal em caso de adultério, a reconciliação não é um mandamento a ser obedecido. Né? Deus não ordena a reconciliação. A reconciliação é um convite a um comportamento desejável, mas não é obrigatório. Deus gostaria que os casais, mesmo aqueles que se traíram, que às vezes ocorre, né? O casal se trai um ao outro, né? Um trai um tem um caso com alguém, o homem tem um caso com a secretária, né? Vamos pensar assim, o homem tem um caso com a secretária no escritório e a mulher tem um caso com o personal trainer na academia, né? Às vezes acontece essas coisas. Eles se traem um ao outro. Deus deseja a reconciliação de ambos. Mas mesmo desejando a reconciliação de ambos, Deus não coloca a reconciliação como um mandamento a ser obedecido. Deus coloca a reconciliação como algo desejável, mas não necessariamente obrigatório. E agora sim. Note que ao permitir o divórcio em caso de adultério, Deus não está permitindo que a pessoa que foi vitimada pelo adultério não perdoe o seu cônjuge. Eu vou repetir.
Ao permitir o divórcio em caso de adultério, Deus não está permitindo que a pessoa vítima do adultério não perdoe o seu cônjuge. O cônjuge traído é obrigado pelo Evangelho a perdoar o cônjuge traidor. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes um dia, e 7 vezes vier para te dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. O perdão é obrigatório. A reconciliação não. Então não é uma questão de eu não consigo perdoar a traição. Não, a traição deve ser perdoada. Ela não precisa ser necessariamente superada, mas ela deve ser perdoada. Porque, vamos pensar no casal cristão, né? Um casal cristão é, por definição, o casal que é composto por um homem e uma mulher que são crentes em Jesus. Em outras palavras, um casal cristão é formado por 2 pessoas que são irmãos em Cristo. Né? Tá bom. Se o teu irmão em Cristo pecar contra ti, e ele chegar a ti e te dizer, olha, eu pequei contra ti, eu estou arrependido, tu deve perdoar. Isso inclui a tua irmã em Cristo, que é a tua esposa, ou o teu irmão em Cristo, que é o teu marido. Se ele vier arrependido, tem que perdoar o marido traidor. Se ela vier arrependida, deve perdoar a esposa traidora. Mas nesse caso, o perdão não implica a reconciliação do casal. R.C. Sproul, um pregador norte-americano que morreu em 2017, se eu não me engano, em uma das pregações ele afirmou algo mais ou menos parecido com isso. O cônjuge traído é obrigado a aceitar aquele que o traiu como seu irmão em Cristo, perdoando o adúltero caso ele se arrependa, mas não é obrigado a aceitá-lo novamente como cônjuge. Né? Então vamos pensar, o casal cristão ocorreu a traição. O cônjuge, e vamos dizer que o cônjuge traidor se arrepende, vem, confessa o pecado. O cônjuge que foi traído, ele é obrigado a aceitar o seu cônjuge como irmão em Cristo. Ele é obrigado a perdoar o pecado, mas ele não é obrigado a aceitar aquele irmão em Cristo como seu cônjuge novamente. Ele não é obrigado a superar a traição. Ele é obrigado a perdoar a traição, mas não a superar a traição. Ou seja, havendo arrependimento, deve haver o perdão. Mas o perdão, nesse caso, não implica a reconciliação do casal, implica apenas a reconciliação de 2 irmãos em Cristo. Mas não a reconciliação do casal. Mas nosso objetivo nessa pregação não é tratar da questão do divórcio e do novo casamento. E a propósito, nós nos referimos ao divórcio e novo casamento como uma questão apenas, porque é assim que Deus o faz na sua palavra. Do ponto de vista bíblico, sendo o divórcio justificável diante de Deus, ou seja, sendo o divórcio causado ou pelo adultério, ou pelo abandono do lar por parte do cônjuge incrédulo, um novo casamento está assegurado a ambos. Tanto ao cônjuge que foi vítima que foi vitimado pelo pecado do seu cônjuge, como aquele que pecou causando o divórcio. Tá? Então, o divórcio sendo justificável diante de Deus, o novo casamento está assegurado a ambos. Mas, de novo, nosso objetivo não é tratarmos da questão do divórcio e do novo casamento. Nós estamos evocando essa questão apenas para demonstrar que Deus, na sua palavra, mediante homens inspirados pelo Espírito Santo, se expressa de modo a impedir qualquer confusão entre os mandamentos que devem ser obedecidos, no caso, o mandamento que proíbe o adultério, o mandamento deve ser obedecido. Deus se expressa de modo a impedir qualquer confusão entre o mandamento que deve ser obedecido e o convite a comportamentos que, mesmo sendo desejáveis, não são obrigatórios. Nesse caso, a reconciliação do casal.
O mandamento que proíbe o adultério deve ser obedecido. Não adulterarás. Já o convite à reconciliação conjugal, embora desejável, não é obrigatória. Deus não obriga isso. Deus não ordena que as pessoas necessariamente se reconciliem, que o casal necessariamente se reconcilie. Deus apresenta, Deus fala, eu odeio o divórcio, eu preferiria muito mais que vocês se reconciliassem, mas por causa da dureza do coração de vocês, eu estou permitindo o divórcio. Então, de novo, Deus, na sua palavra, faz questão de se expressar de tal modo a impedir qualquer confusão entre mandamentos que devem ser obedecidos e o convite a comportamentos que, mesmo sendo desejáveis, não são obrigatórios. Embora o mandamento que proíbe o adultério, por exemplo, deve ser obedecido sob pena de punição, caso ele seja desacatado, o convite à reconciliação conjugal em caso de adultério, embora desejável, pode ser rejeitado sem penalidade alguma. Então, eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque isso é importante para o restante da pregação. Eu estou aqui casado com a minha esposa, nós dois somos crentes, e eu adulterei. Eu pequei contra Deus e contra ela. Deus vai me punir por quebrar o mandamento. Né? Caso, se eu não me arrepender, se eu dizer, não, é isso mesmo, eu adulterei, não estou nem aí, e vou continuar fazendo isso, não estou nem aí, eu vou rejeitar Jesus, porque é isso mesmo que eu quero para a minha vida, eu vou ser punido por ter adulterado contra a minha esposa, por ter pecado contra Deus e contra ela. Mas ela não será punida por Deus se ela chegar à seguinte conclusão, quer saber, o João me traiu, eu não quero mais ele como esposo. Ela sabe que Deus preferiria a reconciliação. Mas ela também sabe que Deus permite o divórcio. Então ela diz, quer saber? Eu não quero mais ter esse cara como esposo. Eu não quero ter como esposo um cara que me trai dessa forma. Como é que eu posso confiar nele? Como é que eu posso continuar confiando nele se ele já quebrou a minha confiança dessa forma? Deus vai me punir por eu ter adulterado, mas Deus não vai puni-la por não querer a reconciliação. Entende? Porque existe uma diferença entre o mandamento que deve ser obedecido e o convite a um comportamento que é desejável, mas não é necessariamente obrigatório. Assim como Deus na Escritura é bem explícito ao distinguir entre os mandamentos que devem ser obedecidos e o convite a certos comportamentos que, mesmo sendo desejáveis, não são obrigatórios, assim também deve ser você no modo como você prega o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e a razão para isso é simples. O Evangelho não é um convite passível de ser rejeitado sem penalidade alguma para quem o rejeita. O Evangelho é um mandamento que deve ser obedecido e que acarreta condenação para aqueles que não obedecem. O Evangelho não é como a reconciliação que Deus deseja, mas que ao mesmo tempo Ele não obriga as pessoas a tal. Não. O Evangelho não é um convite passível de ser rejeitado sem penalidade para quem o rejeita. O Evangelho é um mandamento que deve ser obedecido, e por ser um mandamento que deve ser obedecido, ele acarreta condenação para aqueles que não o obedecem.
É por essa razão que ao pregar o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, você deve pregar o evangelho exatamente dessa forma. Você deve pregar o evangelho como um mandamento a ser obedecido, não como um convite passível de ser rejeitado. Talvez você faça objeção à ideia de pregar o evangelho como um mandamento a ser obedecido por interpretar erradamente Zacarias 4, versículo 6, onde lemos: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se esta é a tua objeção, saiba que em alguns minutos nós vamos demonstrar que foi precisamente logo após ter recebido o Espírito Santo sobre si, foi logo após ter sido ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério, que Jesus pregou o evangelho como mandamento a ser obedecido e não como um mero convite passível de ser rejeitado. Então, a pregação fiel do evangelho como mandamento a ser obedecido jamais deve ser descartada como se fosse uma tentativa de suplantar o Espírito pela força e violência. Talvez você faça objeção à ideia de pregar o evangelho como um mandamento a ser obedecido por entender corretamente que a salvação evangélica não ocorre pelas obras da pessoa que necessita de salvação, mas unicamente pelo seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. E você está certo. A salvação não é pelas obras. A salvação não é pelas obras da pessoa que necessita de salvação. A salvação se dá unicamente pelo arrependimento de pecados e fé em Jesus. Sendo verdade que a salvação não se dá pelas obras do indivíduo que necessita de salvação, permanece o fato de que Jesus, por meio do Evangelho e ungido pelo Espírito Santo, ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, tanto o arrependimento de pecados quanto a fé nele, conforme nós lemos em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Por ocasião do batismo de Jesus, aqui por João Batista, no Rio Jordão, nós observamos, por assim dizer, na mesma cena, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós observamos o Filho no seu estado de humilhação, encarnado como um homem, identificando-se com os pecadores ao ser batizado por João Batista, que pregava o batismo de arrependimento. Se havia alguém que não necessitava do batismo pregado por João, era Jesus. Porque João pregava o batismo de arrependimento, mas Jesus não precisava se arrepender de nada. E, no entanto, Jesus se identifica com os pecadores ao se sujeitar ao batismo de arrependimento pregado por João. Nós observamos também o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Filho encarnado para ungí-lo para o seu tríplice ofício e ministério de profeta, sacerdote e rei. A propósito, você sabe por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba? Por que como pomba? O Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba para nos remeter aos relatos do dilúvio e da criação. Uma vez que na criação
o Espírito se movia sobre as águas, e no dilúvio, Noé, para verificar se as águas já haviam diminuído na superfície da terra, por 3 vezes soltou uma pomba fora da arca, e essa pomba necessariamente também pairou sobre as águas. Isso nos mostra que o dilúvio, além de ser um juízo de condenação sobre os pecadores, é retratado na história bíblica como um ato de recriação. Simbolicamente, no dilúvio, Deus está recriando o mundo. Assim como no princípio o Espírito pairava sobre as águas, a pomba também pairou sobre as águas do dilúvio. Assim como na criação, a porção seca, a terra, foi tirada do meio das águas, assim também no dilúvio. À medida em que as águas foram baixando, a terra, a porção seca, surgiu do meio das águas. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, a semelhança do dilúvio, é também um novo ato de recriação. Simbolicamente, ali Deus está recriando o mundo. Isso nos é indicado pelas águas do Rio Jordão e pelo Espírito que desceu como pomba sobre Jesus e pairou sobre Jesus e sobre as águas do Rio Jordão. Sendo o batismo de Jesus por João Batista um novo e final ato de recriação, não é à toa que Paulo afirma que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, ou são participantes de uma nova criação, participantes também de uma nova humanidade que Deus está criando em Jesus. Além de observarmos o Filho no seu estado de humilhação, encarnado como um homem, identificando-se com os pecadores ao ser batizado por João Batista, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Filho encarnado para ungí-lo para o seu tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei, nós não vemos a Deus o Pai, mas nós ouvimos a sua voz, ressoando dos céus e se dirigindo ao Filho, dizendo: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Estabelecendo essa cena como uma das instâncias nas quais o Salmo 2, especificamente o verso 7 desse salmo, se cumpre. O rei que foi ungido por Deus no Salmo 2 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa cena aqui em Marcos 1, dos versículos 9 em diante, marca uma das instâncias nas quais o Salmo 2 foi cumprido. Após ter o Espírito descendo sobre si para ungí-lo para o seu ministério, Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias, para demonstrar que, ao contrário de Israel, que ao ser tentado no deserto foi infiel a Deus por 40 anos, Jesus sempre é fiel e obediente a Deus, não importa a tentação que lhe sobrevenha. A tentação de Jesus por 40 dias no deserto nos remete ao Êxodo, nos remete à saída de Israel do Egito, nos remete à passagem pelo Mar Vermelho e à peregrinação no deserto por 40 anos. Essa relação fica ainda mais clara no Evangelho de Mateus, porque Mateus faz questão de dizer que Jesus foi chamado do Egito. E logo depois que Jesus é chamado do Egito como criança, Mateus relata o batismo de Jesus no Rio Jordão. E logo depois do batismo, Mateus relata Jesus sendo tentado no deserto por 40 dias. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho é uma clara referência ao batismo, né?
conforme Paulo se expressa em 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho é uma figura do batismo. E também é uma figura de recriação, né? Um novo ato de recriação está ocorrendo ali, porque quando Deus abre o Mar Vermelho, a porção seca novamente aparece no meio das águas. Né? Necessariamente a porção seca tem que aparecer. Então, a passagem pelo Mar Vermelho é uma clara referência ao batismo, sendo também mais uma encenação simbólica de um ato de recriação da parte de Deus. Mas, de qualquer forma, o batismo de Jesus no Rio Jordão, antes de ser tentado por Satanás no deserto por 40 dias, nos remete ao Êxodo, a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. E para onde foi que Deus conduziu Israel logo após eles terem atravessado o Mar Vermelho? Deus conduziu Israel ao Monte Sinai, monte no qual Deus fez uma aliança com Israel para que eles fossem o seu povo e ele o seu Deus. E foi no Monte Sinai que, com base na aliança que ele próprio firmou e estabeleceu entre si e o seu povo, que Deus lhes ordenou a sua lei, os seus mandamentos. E para que Israel fosse abençoado por Deus, conforme a aliança que Deus firmou com eles, esta lei deveria ser obedecida perfeitamente em todos os seus mandamentos. Uma obediência menos que perfeita seria recebida por Deus como desobediência. E uma desobediência aberta seria recebida por Deus como rebelião completa e total, resultando na maldição divina sobre eles e na sua completa rejeição. Quando Jesus recapitula o êxodo de Israel, na sua saída do Egito, no seu batismo no Rio Jordão e na tentação no deserto por 40 dias, Jesus demonstra ser tudo aquilo que Israel deveria ter sido, mas não foi. Jesus demonstra ser tudo aquilo que Israel deveria ter sido, mas não foi. E fazendo isso, Jesus se apresenta como aquele que já estava obedecendo perfeitamente à lei de Deus e continuaria obedecendo à lei de Deus em todos os seus mandamentos até o fim. Jesus estava se apresentando como aquele que, mediante a sua vida de obediência perfeita à lei de Deus, conquistaria todas as bênçãos da aliança, ao mesmo tempo que, pela sua morte, debaixo da maldição da mesma lei, esgotará a ira e a maldição que repousavam sobre os pecadores dentre o seu povo, para que aqueles que estão nele recebam a salvação e a vida eterna, além de todas as demais promessas e bênçãos que existem da parte de Deus na sua palavra e aliança. Mas para estar em Cristo, é necessário que o pecador, a ser salvo, o pecador que precisa ser salvo, é necessário que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. E é precisamente por isso que, após ter o Espírito Santo descido e repousado sobre ele para ungí-lo para o seu ministério, depois de ter sido conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias, é precisamente por causa disso que, tendo sido ungido pelo Espírito Santo, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho como um mandamento a ser obedecido. E esse mandamento é duplo: o arrependimento de pecados e a fé nele. Versículo 14, Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Deveria estar claro para você que crer no evangelho é sinônimo de crer em Jesus. O que talvez não esteja claro para você é que os verbos metanoeu, arrepender-se, e pistel, crer, presentes aqui em Marcos 1,15, esses verbos estão no modo imperativo. E isso tanto no grego
quanto no português. E talvez você não se recorde das aulas de português que teve na escola. Se você não se recorda, o modo imperativo é aquele mediante o qual expressamos e emitimos ordens, comandos, mandamentos. O modo imperativo é aquele modo que a minha avó deveria ter usado na história que eu contei no início dessa pregação. Ela deveria ter dito: João, vai lá no mercado para mim. Porque é o modo imperativo que nós usamos para emitir ordens, comandos e mandamentos. Mas não foi o modo imperativo que a minha avó usou, né? Ela quis ser educada. Ela quis ser polida. Ela quis emitir um mandamento sem dar a impressão de estar emitindo um mandamento. Por isso ela perguntou: João, tu não quer ir no mercado para mim? E como eu disse antes, ao ouvir essa pergunta, eu não entendi a pergunta como mandamento. Eu entendi a pergunta como um convite. Tu não quer ir no mercado para mim? Com menos de 10 anos eu pensei, bom, ela não está me mandando ir no mercado. Ela está perguntando se eu quero ir no mercado. E eu não quero ir no mercado. Então eu respondi para ela, não, eu não quero. Ela deveria ter usado o modo imperativo. Ela deveria ter dito: João, vai lá no mercado para mim. Se ela tivesse usado o modo imperativo, eu, com menos de 10 anos de idade, teria compreendido que ela estava ordenando que eu fosse ao mercado e por isso mesmo eu iria, mesmo não estando com vontade. Então, os verbos aqui, tanto no grego quanto em português, arrependei-vos e crede no Evangelho, esses verbos aqui estão no modo imperativo. São ordens que Jesus está dando. São comandos que Jesus está dando. Jesus está ordenando mandamentos aqui. Não é um convite passível de ser rejeitado. Ah, não, Jesus, não. Eu sei que o senhor é um cara legal e tudo, mas eu não estou a fim de me arrepender, Jesus. Eu não estou a fim de crer no Evangelho. Eu não estou a fim de crer no Senhor. Não. São comandos, ordens, mandamentos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ao pregar o Evangelho, Jesus ordena e comanda que os seus ouvintes se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho, a saber, creiam nele. A implicação do mandamento duplo de Jesus aqui, o arrependimento de pecados e a fé nele, a implicação é que a recusa em obedecer esses mandamentos acarretará condenação, tanto temporal quanto eterna para os desobedientes, visto que o tempo da inauguração do reino de Deus chegou. Se fosse um mero convite, não haveria condenação, né? Porque ninguém é condenado por recusar um convite. Mas é um mandamento, é um comando. E sendo um comando, sendo um mandamento que deve ser obedecido, esse mandamento acarreta condenação caso ele não seja obedecido. A letra daquele hino antigo está parcialmente correta, porque Jesus é sim manso e suave. Mas estando parcialmente correta, essa letra também está parcialmente errada, visto que o Jesus que é manso e suave não está meramente convidando os pecadores a virem até ele. Manso e suave, Jesus convidando. Não.
Jesus é sim manso e suave, mas Jesus não convida ninguém a nada. Jesus ordena. Jesus comanda. Se Jesus meramente convidasse os pecadores a se arrependerem dos pecados e a crerem nele, os pecadores poderiam recusar esse convite sem sofrer nenhum tipo de condenação. Ah, não, Jesus, eu não quero. Jesus, tudo bem, não tem problema, eu estou convidando vocês. Mas se vocês não querem, né, não há nenhum problema. Eu não vou levar pro lado pessoal, porque eu fiz um convite. E tendo feito o convite, vocês têm toda a liberdade de recusar o convite. Mas o próprio Jesus esclarece em João capítulo 12, eu vou pedir que vocês abram comigo lá, João capítulo 12. João capítulo 12, a gente vai ler daqui a pouquinho a partir do versículo 44, tá? O próprio Jesus esclarece aqui em João 12, versículos 44 até os 50, que deixar de atender às suas palavras, o não obedecer às suas ordens, acarreta juízo condenatório para aqueles que as desobedecem. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Aqui Jesus está falando acerca da sua primeira vinda, né? Na sua segunda vinda ele virá sim para julgar o mundo, mas a primeira ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus, manso e suave, não está meramente convidando os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e a crerem nele. Jesus, manso e suave, ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam e creiam nele, sob pena de condenação, caso não obedeçam ao mandamento do Evangelho. Se você observar cuidadosamente a pregação tanto de Jesus nos evangelhos quanto dos apóstolos em Atos, você notará que em todas elas, tanto Jesus quanto os apóstolos não estão meramente convidando a sua audiência ao arrependimento e à fé. Você notará que em todas elas, Jesus e os apóstolos ordenam que os seus ouvintes se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, creiam no Evangelho. Não é um convite, é uma ordem. Não é uma opção que pode ser rejeitada pelas pessoas. Não, é um mandamento que deve ser obedecido. E é por isso que antes nós estávamos fazendo distinção entre o mandamento que deve ser obedecido e o convite a um comportamento que, mesmo sendo desejável, não é obrigatório. E é por isso que nós tratamos do adultério e do divórcio. Né? O mandamento que proíbe o adultério é um mandamento que deve ser obedecido. Agora, tendo o adultério ocorrido, a reconciliação, embora seja desejada por Deus, não é obrigatória. Deus convida o casal à reconciliação, mas se a parte traída não quiser a reconciliação, Deus não vai julgá-la. É por isso que nós gastamos um certo tempo ali fazendo essa distinção entre o mandamento que deve ser obedecido e o mero convite que pode ser recusado sem qualquer penalidade alguma. O Evangelho não é um convite passível de ser recusado
sem penalidade para a pessoa que recusou o convite. Não, o evangelho é um mandamento que deve obrigatoriamente ser obedecido por todos, acarretando condenação para aqueles que não obedecerem. Então, de novo, se você observar a pregação de Jesus nos Evangelhos e a pregação dos apóstolos em Atos, você perceberá que em todas elas, tanto Jesus quanto os apóstolos não estão meramente convidando a sua audiência ao arrependimento e fé, eles estão ordenando que os seus ouvintes se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Essa ordem está tanto implícita como explícita, até mesmo naquelas passagens que nos parece que o Evangelho é um mero convite passível de ser recusado e não um mandamento a ser obedecido. A gente pode ir para Mateus 11. Mateus 11 muitas vezes é interpretado de forma errada. Mateus 11, versículos 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem aqui, ela parece apresentar o evangelho como um convite, né? Jesus está dizendo aqui, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Nessa passagem aqui, o evangelho aparentemente está sendo apresentado como um convite. Uma leitura rápida e superficial dessa passagem parece indicar que o evangelho pregado por Jesus é um convite que pode ser recusado sem qualquer penalidade para a pessoa que o recusa. Mas quando lida e interpretada dentro do seu contexto, essa passagem só demonstra que o evangelho, muito mais do que um convite passível de ser recusado, é um mandamento que deve ser obedecido e que acarreta, então, condenação para aqueles que insistem em desobedecê-lo. E o contexto de Mateus 11, versículos 28 a 30, começa no versículo 20. Mateus 11, 20. Na verdade, começaria um pouco antes, né? Mas nós vamos ler apenas a partir do versículo 20. Tá? Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não fosse o evangelho um mandamento a ser obedecido, que acarreta condenação para aqueles que o desobedecem, Jesus não repreenderia as cidades que, mesmo tendo presenciado tantos milagres, recusaram-se a se arrepender dos seus pecados e, consequentemente, a crer nele. Não fosse o mandamento, o evangelho a ser obedecido,
um mandamento a ser obedecido que acarreta a condenação para aqueles que o desobedecem, Jesus não afirmaria que Tiro, Sidom e Sodoma, cidades idólatras, rebeldes e abomináveis a Deus, receberiam juízo menos rigoroso do que o juízo com o qual seriam condenadas as cidades nas quais ele pregou e realizou milagres, e que mesmo assim se recusaram a se arrepender dos pecados e a crer nele. Resta claro, então, que Mateus 11, versículos 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e assim por diante, essa passagem não apresenta o evangelho como um mero convite que pode ser rejeitado, mas como um mandamento a ser obedecido. Vir a Jesus não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas um mandamento que, se desobedecido, acarretará condenação para aquele que o desobedeceu. Tomar sobre si o jugo suave de Jesus não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas um mandamento que, se desobedecido, acarretará condenação para aquele que desobedeceu. E aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, não é um convite opcional que pode ser rejeitado, mas um mandamento que, se desobedecido, acarretará condenação para aquele que o desobedeceu. E nós sabemos disso, pois Jesus repreendeu e amaldiçoou as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e a razão da repreensão e maldição é a seguinte: aquelas cidades se recusaram a vir a Jesus. Aquelas cidades não quiseram tomar sobre si o suave jugo de Jesus. Aquelas cidades rejeitaram as palavras de Jesus, negando-se a aprender com ele, mesmo sendo ele manso e humilde de coração. Como resultado, os habitantes daquelas cidades não encontraram descanso para suas almas. Apenas a ira e a maldição de Deus. Ira e maldição que se derramaram atenuadas sobre eles, ainda naquela geração, quando no ano 67 da nossa era, os romanos as destruíram. Ira e maldição que ainda se derramarão sobre eles, sem limitação alguma, no dia do juízo, quando Jesus os condenar ao inferno. Se você não quer que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos recebam já agora uma porção mitigada da ira e maldição de Deus que sobre eles já repousa, se você não quer que no dia do juízo os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos comecem a experimentar sem limitação alguma a ira e a maldição de Deus, pregue fielmente o evangelho a eles. Não como um convite que pode ser rejeitado sem nenhuma penalidade, mas como um mandamento que deve ser obedecido. Ordene que eles venham até Jesus, ordene que eles tomem sobre si o suave jugo de Jesus, ordene que eles aprendam com Jesus, que é manso e humilde de coração. Talvez você ainda não esteja convencido que o evangelho é um mandamento a ser obedecido. E nessa falta de convencimento, talvez você apele à parábola das bodas, em Mateus capítulo 22. Então nós vamos nos dirigir para lá. Mateus 22, parábola das bodas, entre os versículos 1 e 14. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados ali. Não é uma ordem, não é um mandamento, é um convite. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, não é mandamento, é o convite. Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos se encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Dele emudeceu, ficou calado, não soube o que responder. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Certamente Jesus usa nessa parábola a linguagem do convite, né? Visto que ele faz referência aos indivíduos que foram convidados para as bodas, para a festa de casamento do seu filho, né, do filho do rei. Mas note que mesmo usando a terminologia do convite, o ser convidado para a festa de casamento do filho do rei era mais do que um mero convite passível de ser rejeitado. Imagina só, você foi convidado para um casamento, tá? Mas por uma ou outra razão, ou você não pode, ou você não quer ir. E você não vai. Apesar de ficar triste com a tua ausência, quem te convidou não terá você, não te considerará um assassino, né? Essa pessoa tampouco contratará mercenários para te exterminar e incendiar a tua casa. Por quê? Porque é um convite, né? A pessoa vai se ela quer. Se ela não quiser ir, ela não precisa ir. Ela tem a liberdade de dizer: muito obrigado, mas eu não vou poder ir. Ou, depende se a pessoa não quer mentir: muito obrigado, mas eu não quero ir. Na parábola contada por Jesus, no entanto, quando os convidados recusaram-se a comparecer na festa de casamento do filho do rei, o rei ficou extremamente irado contra eles e considerou eles assassinos. E os exterminou e lhes incendiou a cidade. A festa de casamento do filho do rei se refere à inauguração do reino de Deus, conforme o próprio Jesus deixa bem claro na abertura da parábola, né? Versículo 1. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, que celebrou a festa de casamento do seu filho. Então a festa de casamento do filho do rei se refere à inauguração do reino de Deus. E essa inauguração ocorreu quando? Quando Jesus veio, a primeira vez, né? É por isso que Jesus, a primeira pregação de Jesus é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está prestes a ser inaugurado. Então, as bodas do filho do rei, a festa de casamento do rei, se refere à inauguração do reino de Deus que ocorreu na primeira vinda de Jesus. O filho do rei, obviamente, é Jesus. E o rei é Deus o Pai. Os convidados para a festa, esses primeiros convidados aqui que se recusaram a participar da festa, se refere à nação de Israel.
Mais precisamente, se refere à liderança político-religiosa de Israel em Jerusalém, o Sinédrio, composto por fariseus e saduceus. A recusa dos convidados a comparecer à festa de casamento do filho do rei aponta para a recusa da liderança político-religiosa de Jerusalém a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Assim como as cidades da Galiléia rejeitaram a Jesus e desobedeceram o mandamento do Evangelho, assim também Jerusalém rejeitou Jesus e desobedeceu ao comando do Evangelho. Ao não se arrependerem dos seus pecados e ao não crerem em Jesus, a liderança político-religiosa de Israel em Jerusalém, essa liderança se colocou como uma liderança assassina. Por ser, em primeiro lugar, descendente de gerações passadas que mataram os profetas, e por eles mesmos estarem conspirando para matarem o filho do rei. Essa conspiração para matar Jesus, no Evangelho de João, já aparece no capítulo 5. Já no capítulo 5, os judeus querem matar Jesus. Por que eles querem matar Jesus? Precisamente porque eles estão se recusando a participarem das festas do filho do rei. A festa de casamento do filho do rei. O reino de Deus está para ser inaugurado. Jesus afirma para entrar no reino é necessário que vocês se arrependam dos pecados e creiam em mim. Mas eles não queriam se arrepender dos pecados em crer em Jesus. E ao se recusarem a isso, eles se colocam como assassinos do filho do rei. E eles, de fato, assassinaram o filho do rei. Deus, furioso, enviou contra os assassinos do seu filho as suas tropas, os romanos, os quais exterminaram e incendiaram a cidade deles, Jerusalém. Enquanto as cidades da Galiléia foram destruídas pelos romanos no ano 67 da nossa era, Jerusalém foi destruída 3 anos depois, no ano 70. Antes nós estávamos na passagem em que Jesus diz Betsaida, Corazim, Cafarnaum, a ira de Deus vai vir sobre vocês. E veio no ano 67. Em 70 foi a vez de Jerusalém enfrentar a ira de Deus. Por terem eles recusado o mandamento do Evangelho, por terem eles se recusado a se arrepender de seus pecados e crerem em Jesus. Se essa parábola aqui, ou melhor, a parábola das bodas aqui, mesmo usando a terminologia do convite, não apresenta o Evangelho como um mero convite passível de ser rejeitado. Porque se essa parábola apresentasse o Evangelho como um convite passível de ser rejeitado sem punição alguma, Deus não teria exterminado Jerusalém e seus habitantes por terem rejeitado o convite do Evangelho. Deus não teria exterminado os habitantes e a cidade. Mas sendo que Deus destruiu tanto Jerusalém como os seus habitantes, por recusarem se arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus, segue-se que o Evangelho não é um mero convite passível de ser rejeitado sem punição alguma para aquele que o rejeita, mas um mandamento que deve ser obedecido e que acarreta juízo condenatório para aqueles que se recusam a obedecê-lo. Por fim, olha como Paulo se refere ao Evangelho. Romanos, capítulo 10.
Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Também, 2 Tessalonicenses, eu estou em 1 Tessalonicenses, daí não tem como encontrar mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Para pegar um contexto, a partir do versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, tanto em Romanos 10 como em 2 Tessalonicenses 1, apresenta o Evangelho como um mandamento a ser obedecido. O Evangelho não é um convite passível de ser recusado, mas um mandamento a ser obedecido. E é por isso que nessa mensagem começamos a justificar a linguagem que usamos nas várias pregações que fizemos com base no Salmo 40. Talvez vocês não se recordem, mas nas várias pregações que fizemos com base no Salmo 40, a proposição principal dessas mensagens apresentava uma variação de ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam isso e aquilo. Alguma variação disso. Ordene. Ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos façam isso e aquilo. Alguém chegou a imaginar que ao me expressar deste modo, eu estava dizendo que você deveria obrigar os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos a fazer isso e aquilo, como se por ordenar eu estivesse incentivando você a, de repente, pegar uma faca, colocar no pescoço da pessoa e dizer, creia em Jesus, porque senão eu vou cortar o teu pescoço com essa faca. Mas não é nada disso. Eu usei propositadamente essa linguagem para ser fiel à linguagem do próprio Jesus, à linguagem do próprio Deus. Porque se Jesus apresenta o Evangelho como um mandamento que deve ser obedecido por todos, quem somos nós para transformar este mandamento em convite? Nós não podemos fazer isso. Se é convite a um comportamento, é convite a um comportamento. Né? Nós conhecemos um casal de... Aqui eu estou falando de forma hipotética, né? Nós conhecemos um casal de crentes, irmãos em Cristo. Houve a traição, né? E a pessoa traída, ela não consegue superar a traição e ela te procura para se aconselhar. Você deve dizer, olha, Deus prefere a reconciliação. Mas se tu não consegue superar a traição, Deus te permite o divórcio. Né? Se é um convite a um comportamento, se é um convite à reconciliação, esse convite não pode ser transformado em ordem. Não pode ser transformado em mandamento. Se Deus o colocou como convite a um comportamento, é um convite a um comportamento. Mas o Evangelho não é um convite.
O evangelho não é como a reconciliação que é opcional, não. O evangelho é um mandamento que deve ser obedecido. Por isso, a insistência em todas aquelas pregações do Salmo 40 em ordene. Não permita. Eu também usei essa linguagem várias vezes, né? Não permita que os seus familiares façam isso ou aquilo. Com isso, eu não estava dizendo, pegue uma arma e obrigue eles a fazer. Não, é exatamente não permitir. Você não ficar calado diante daquilo que eles estão fazendo. Né? Porque quem cala, acho que era o PT que gostava de dizer no passado, né? Quem cala, consente. E por alguma razão o PT, se era de fato o PT que falava isso no passado, o PT estava correto, pelo menos nessa instância, porque Paulo afirma que o calar-se implica consentimento, né? O calar-se faz a pessoa cúmplice daquilo que está sendo feito, né? Então você observa o teu familiar fazendo algo que contraria o que Deus ordena e você se cala, você se transformou em cúmplice, né? Olha só, olha que loucura. Você está lá vendo o teu familiar é casado, e o teu familiar casado resolve trair o cônjuge, tá? E você está vendo ele fazendo isso. E você não fala nada. Você não o repreende pelo adultério. Aos olhos de Deus, você se tornou adúltero. Você mesmo não adulterou. Mas você se tornou adúltero. Por ter sido cúmplice, por ter se calado. E o pior é que você nem experimentou o prazer do sexo ilícito. Né? Pelo menos o teu familiar teve o prazer sexual. Ele se tornou adúltero, mas pelo menos ele teve o prazer sexual da traição. Você se tornou adúltero sem experimentar o prazer sexual da traição. O que é burrice, né? Se é para ser adúltero, então seja adúltero experimentando o prazer sexual. Não seja adúltero por ser conivente com o adultério do outro. Então, por isso a linguagem. Ordene. Não permita. Você vê o familiar, amigo, vizinho, conhecido fazendo algo errado? Diga na cara dele que ele está fazendo algo errado. Não permita que ele faça sem a tua objeção. Diga, isso aqui está errado. Deus vai te julgar por isso que tu está fazendo. Ah, mas daí vai ficar chato, porque olha só, agora a gente está se aproximando da época do final do ano, né? Natal, todas as famílias se reúnem, no ano novo também, vai ficar chato, né? Não vai ser um clima muito natalino. As pessoas não, de repente, eu vou chegar lá para a festa, né, de virada do ano novo lá da família, as pessoas vão ficar assim, olhando para mim, né, deixando bem claro que elas não estão contentes com a minha presença ali. Bom, isso é o preço de não querer negar, de não negar a Jesus, né? O próprio Jesus disse, a partir de agora, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Se os teus familiares permanecem em inimizade contra Jesus, por se recusarem a se arrepender dos pecados e crer em Jesus, eles têm que se manifestar como inimigos teus também. Porque você é um aliado de Jesus, né? Seria algo muito estranho que você, sendo aliado de Jesus, estivesse numa relação pacífica com aqueles que estão em inimizade contra Jesus. Seria muito estranho isso, né? Porque se esse é o caso, isso demonstra que você não é de fato um aliado de Jesus. Então, de novo, ao usar essa linguagem de ordene, não permita,
Ao usar essa linguagem, eu não estava incentivando a você a colocar uma faca no pescoço da pessoa para obrigá-la a algo. Eu usei propositadamente essa linguagem para ser fiel à linguagem do próprio Jesus. Porque se Jesus apresenta o Evangelho como um mandamento que deve ser obedecido por todos, quem somos nós para transformá-lo num convite passível de ser rejeitado? É por essa razão que, ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, você deve pregar o Evangelho como um mandamento a ser obedecido por todos eles, e não como um mero convite passível de rejeição. Ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ordene que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. E com isso, obviamente, nós não estamos afirmando que você deve colocar uma faca no pescoço deles e obrigá-los ao arrependimento e à fé. Com isso, nós estamos afirmando, sim, que você deve informá-los que é Jesus que está com uma faca no pescoço deles. Não é você que pega uma faca e coloca no pescoço deles. Não, você deve dizer, é Jesus que está com uma faca no teu pescoço, querido familiar, amigo, vizinho, conhecido, e está te obrigando ao arrependimento de pecados e fé nele. É Jesus que está com uma faca no teu pescoço. E Jesus está pronto a usá-la. Né? Ele usou essa faca contra Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Ele usou essa faca contra Jerusalém. E ele está pronto a usá-lo caso eles se recusem a obedecê-lo, caso eles se recusem a se arrepender dos pecados e crer nele. Mas, de repente, talvez você não deva usar essa linguagem da faca no pescoço, visto que ela não é bíblica. Né? Uma imagem bíblica para a punição que Jesus imporá aos que se recusam a obedecer o seu comando por arrependimento de pecados e fé nele é encontrada em Isaías. Eu vou pedir que vocês se dirijam comigo para lá. Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículos 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? A resposta: eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse e admirei-me que não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor e a sua força derrubei por terra. Isaías 63 é referido por João em Apocalipse, capítulo 19. A gente pode ir para lá também. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Aqui uma referência, obviamente, né, à passagem que nós lemos antes em Isaías 63. Então, talvez seja melhor você não usar a linguagem da faca no pescoço ao pregar o evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, porque essa linguagem não é bíblica, né? Nós não encontramos Jesus com a faca no pescoço de ninguém. Informe os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que caso eles se recusem a obedecer o mandamento do evangelho, caso eles se recusem a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, as vestes de Jesus ficarão manchadas com o sangue deles. Pois o próprio Jesus os pisará como se eles fossem uvas no lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. Parece que a imagem extra-bíblica, né, de Jesus com uma faca no pescoço é menos sangrenta e menos violenta do que essa, né? Porque, olha, entre ser morto por uma degola, né? E ser morto sendo pisoteado até que o sangue do meu corpo seja exprimido, como o suco da uva é exprimido quando a uva é pisada, eu acho que a morte mais agradável é aquela com a faca no pescoço, né? O cara chega aqui por trás de mim, me degola, de repente eu sinto dor talvez por 1 segundo, mas logo depois o sangue que tá jorrando aqui no meu pescoço, ele deixa de ir para o cérebro e eu já deixo de sentir dor, né? Eu vou sentir dor por 1 segundo, logo depois eu não sinto dor, já estou morto. A imagem extra-bíblica de Jesus com a faca no pescoço é menos violenta e menos sangrenta do que a imagem bíblica. Então não diga para os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos que Jesus está com a faca no pescoço deles e que Jesus está pronto a usar essa faca caso eles se recusem a se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Diga para eles que se eles se recusarem a se arrepender dos pecados e crer em Jesus, as vestes de Jesus ficarão manchadas com o sangue deles. Diga isso para eles. Essa é a imagem que você deve usar. As vestes de Jesus vão ficar manchadas com o sangue de vocês. Porque se vocês se recusarem a se arrepender dos pecados e crer nele, o próprio Jesus vai pisar em vocês até que o sangue de vocês seja exprimido do corpo de vocês. Da mesma forma que o suco é exprimido da uva, quando ela é pisada no lagar. Outra imagem bíblica para o juízo condenatório de Jesus sobre aqueles que se recusam a obedecer ao mandamento do Evangelho é a imagem do fogo inextinguível. E essa imagem ela é retirada de Isaías 66. A gente pode ir de novo lá para Isaías, capítulo 66. Isaías 66, para pegarmos o contexto aqui, a gente vai ler a partir do versículo 18, tá? Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Se você não percebeu, aqui é o profeta Isaías está falando acerca da grande comissão, né? Quando Jesus ordena que todas as nações, mesmo aquelas que estão nos confins da terra, né, sejam discipuladas e ensinadas a obedecê-lo. Tá?
É isso que Isaías está fazendo referência aqui. E trarão a todos os vossos irmãos entre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre as mulas, e sobre dromedários, trarão o meu monte santo a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para as levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, e diz o Senhor. E depois deles ter vindo até mim para me adorar, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Aqui o profeta Isaías apresenta a ideia deste fogo inextinguível, né? Desse fogo que não se apaga. E se você está lendo, especialmente o Novo Testamento, você perceberá que Jesus se apropria exatamente aqui do versículo 24 para falar do inferno. Né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corta, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Uma clara referência aqui a Isaías 66, 24. E se o teu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa é outra imagem usada por Jesus para se referir ao castigo que ele imporá a todos aqueles que se recusam a obedecer o mandamento do Evangelho. Um fogo que nunca se apaga. Nós não temos tempo para verificar todas as vezes que Jesus ameaça os seus ouvintes, impenitentes e incrédulos, com a condenação eterna do inferno. Mas uma coisa é certa, o personagem bíblico que mais cita o inferno é, de longe, Jesus. Não existe outro personagem bíblico que cite tanto o inferno, tanto este fogo inextinguível, quanto Jesus. E Jesus sempre cita esse inferno, esse fogo inextinguível, como a condenação eterna para quem se recusa a obedecer o mandamento do Evangelho, para quem se recusa a se arrepender dos seus pecados e crer nele. O objetivo dessa mensagem é introduzir a vocês o Evangelho como um mandamento a ser obedecido e assim começar a justificar a linguagem que nós usamos nas várias mensagens pregadas a partir do Salmo 40, nas quais deixamos claro que é tua responsabilidade ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se submetam a Jesus e a sua palavra. Ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos e conhecidos, você deve deixar bem claro que Jesus não os está meramente convidando ao arrependimento de pecados e fé em Jesus. Porque se fosse um mero convite, não haveria penalidade para aquele que recusasse o convite. Em vez de convidar, Jesus ordena e comanda a todas as pessoas, em todos os lugares, inclusive os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, que se arrependam dos seus pecados e creiam nele. Na próxima mensagem, se Deus permitir, nós continuaremos o que começamos nessa.
demonstrar que não há nenhuma contradição entre a salvação evangélica. Eu falo salvação evangélica não no sentido de evangélicos, que somos nós, evangélica no sentido de derivada do evangelho, né? Então, demonstrar que não há nenhuma contradição entre a salvação evangélica, concedida unicamente pela graça de Deus manifestada em Jesus, e o mandamento duplo do evangelho, que ordena a todos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus. E quando na próxima mensagem nós demonstrarmos que não há nenhuma contradição entre uma e outra coisa, nós esboçaremos o evangelho que deve ser pregado por você. Porque talvez você esteja pensando, tá bom, tu disse que eu tenho que pregar o evangelho, mas sinceramente, eu nem sei o que eu devo pregar. Bom, então, não perca o próximo culto. Porque no próximo culto, nós vamos esboçar, o próximo culto quer dizer na próxima quinta-feira, né? Nós vamos esboçar exatamente o evangelho que você deve pregar. E ao pregar esse evangelho que esboçaremos na próxima mensagem, você deve pregá-lo como um mandamento a ser obedecido por todos. Não como um convite que pode ser rejeitado. Para voltar à exemplificação que nós usamos antes, você deve pregar como um mandamento do que proíbe o adultério. Quando você vai falar acerca do adultério para alguém, você não vai dizer, olha, Deus não gosta do adultério e Deus gostaria que as pessoas não adulterassem. Não, você vai dizer, Deus ordena que as pessoas não adulterem. É isso que você vai dizer, né? Porque o não adulterarás não é um mero convite à fidelidade conjugal. Não, o não adulterarás é Deus comandando que haja fidelidade conjugal. É Deus proibindo relações sexuais ilícitas. É assim que você deve pregar o evangelho. Você não deve pregar o evangelho como quem está aconselhando a pessoa que foi traída e você diz, olha, Deus gostaria que tu te reconciliasse com o teu marido que te traiu. E a pessoa diz, eu sei, mas eu não consigo superar a traição. Aí você diz, bom, olha, embora Deus queira e deseja a reconciliação de vocês, sendo que isso realmente é difícil para ti superar a traição, Deus te permite Deus te permite o divórcio. Você não deve pregar dessa forma o evangelho. O evangelho não é um convite à reconciliação, um convite que pode ser rejeitado pela pessoa. Não, o evangelho é um mandamento a ser obedecido e é assim que você deve pregá-lo. Ao pregar o evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ordene que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, pois ele próprio é que condenará eles eternamente, caso permaneçam obstinados nos seus pecados e afeitos à sua incredulidade. E de repente, eu não sei, eu não conheço a mente de vocês, mas de repente vocês estão pensando o seguinte, espera aí, João, nas últimas 2 pregações, nós somos conduzidos a Romanos 9, onde Paulo claramente afirma que é Deus que elege determinadas pessoas para a salvação, ao mesmo tempo em que ele pretere outras para a perdição. É Deus que... Deus diz, olha, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e eu vou endurecer a quem eu quiser endurecer, e vocês não têm nada a ver com isso. Então talvez você esteja pensando, por que pregar o evangelho como um mandamento a ser obedecido? Se é Deus que escolhe ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, se é Deus que tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão, e se é Deus quem endurece a quem Ele quer endurecer. Por que pregar o Evangelho como mandamento a ser obedecido?
se Deus é soberano sobre aqueles que serão salvos? Isso nós responderemos, se Deus quiser, na próxima mensagem também. Mas até lá, até na próxima mensagem, você não deve ser como a minha avó. A minha avó expressou uma ordem na forma de um convite opcional, me deixando então livre para não obedecer a sua ordem formulada em forma de convite, né? Ela não disse: Joãozinho, vai lá no mercado para mim. Ela disse: João, tu não quer ir no mercado para mim? Ela não formulou a ordem como ordem. Ela formulou a ordem como convite. Não seja como a minha avó. Assim como Deus na Escritura é bem explícito ao distinguir entre os mandamentos que devem ser obedecidos e o convite a certos comportamentos que, mesmo sendo desejáveis, não são obrigatórios, assim também deve ser você, no modo como você prega o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E a razão para isso é simples. O Evangelho não é um convite passível de ser rejeitado sem penalidade alguma, mas um mandamento que acarreta condenação para aqueles que não o obedecem. Por essa razão, ao pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ordene que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus, pois Ele próprio os condenará eternamente caso permaneçam obstinados nos seus pecados e afeitos à sua incredulidade. Amém.